Começando desde o início pela terceira vez, terceira tentativa, eu vou usar esse vídeo aqui para explicar algumas coisas também que não ficaram muito claras no semestre passado. Primeiro, para você conseguir compilar um arquivo, você precisa de um compilador, a gente já sabe disso. Ele vai pegar essas linhas de código aqui que a gente consegue entender e transformar para a linguagem de máquina, que a máquina consegue entender. Aí, só que quando você vai trabalhar com múltiplos arquivos, você também precisa de um link editor, que é um programa que ele vai que ele vai unir todos os arquivos em um executável só. No caso, o que eu estou usando aqui é o MinGW, que ele usa o GCC como compilador, e se eu não me engano é o mesmo do DevC++. Já o link editor eu não sei qual que é não, mas eu configurei o Eclipse e com o MinGW ele já consegue usar todos os recursos normalmente. Ok, passando aqui para a parte interessante de explicar o negócio dos menus, que eu acho que não vai ser muito importante para o trabalho. Você tem aqui o caso switch que faz cada coisa, né? Para começar, as constantes. As constantes elas foram definidas nesse arquivo aqui separado, elas podiam ter sido definidas aqui debaixo dos includes, mas eu decidi defini-las aqui fora para não ficar muito poluído aqui o arquivo main. Aí toda vez que eu escrever, por exemplo, selecionar arquivo, ele vai substituir por zero. Então esse case selecionar arquivo é caso zero, entendeu? Case zero. Aí buscar a palavra é 2, isso aumenta a legibilidade do código, entendeu? Ao invés de ter que ficar caçando e lendo o que cada parte faz o que, você usa isso daqui. Isso aqui também é útil porque substitui a parte dos comentários, né? Ao invés de poluir esse negócio com comentários, você usa constantes aí e deixa o código autoexplicativo. Mas passando aqui para o funcionamento do código, você tem primeiro, quando você seleciona lá a opção vou voltar aqui. Quando você seleciona lá a opção de selecionar um arquivo, ele faz essa impressão e pega uma entrada do teclado. Para isso ele usa o fgets, né? O fgets, quando você aperta Enter, ele grava um _n no final da string. Então essa linha aqui, ela serve para tirar esse _n e trocar por um /0, que é o jeito certo de terminar uma string, né? Então deixa eu descrever aqui o nome do arquivo. Vou abrir aqui o arquivo sample2.txt. Você tem que escrever a extensão, senão ele não abre. Aqui que ele faz agora. Quando você abre o arquivo, ele dá um fopen no negócio que você escreveu. Se você escrever alguma coisa inválida, ao invés de ele mostrar esse aberto sample.txt, ele vai mostrar nenhum arquivo aberto. Então se eu tivesse simplesmente escrito um monte de coisa lá, ele diria nenhum arquivo aberto. Aí tá, mas como ele abriu o arquivo, o que ele vai fazer? Ele vai criar um novo hash. No caso aqui, ó, que tem as declarações, esse daqui é o hash, e esse daqui é o vetor que vai estar ordenado de maneira alfabética, e esse daqui é o vetor que vai estar com as palavras ordenadas por número de ocorrência. Aí ele vai pegar esse ponteiro aqui e criar um novo hash, né? Ele cria baseado na quantidade de palavras que tem no arquivo. Então ele vai contar a quantidade de palavras que tem no arquivo, descontando repetidas. Então, tipo, se tiver 500 letras O, ele vai ter só um espaço vai ser preenchido, né, que vai ser o espaço do O. Só que, deixa eu ver.
que vai ser o espaço do O, só que ele vai estar aqui 500 vezes. E vai ter 500 espaços vazios aqui, 499 espaços vazios. Aí isso serve porque tipo, pra você saber se uma palavra está repetida ou não, você precisa de um hash. Só que para alocar o hash, você precisa do número de palavras. Então não tem como pegar as palavras repetidas. Só que aqui, Save Words. Save Words, ele vai ler o arquivo e salvar todas as palavras dentro do hash. Lê aqui o arquivo e salva as palavras no hash. Aí ele printa o hash com cada espaço. No caso, isso daqui, como tem... aqui, ó. Hash, caem, pedra, só pra... Aí você tem vários espaços vazios que é pra não dar colisão. Você tem o tamanho do vetor que vai ser alocado, que é a quantidade de palavras descontando repetições. No caso, eu não sei quantas palavras tem aqui, mas dá pra olhar depois. Ele vai contar a quantidade de palavras. Tipo, se não tiver nenhum espaço vazio, ele vai acrescentar mais um. Então, tipo, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6 e assim por diante. Tá. Aí o que isso daqui faz? Isso daqui aloca o vetor, né? Alfabético vai alocar os dois vetores, né? O que vai estar ordenado em ordem alfabética e o que vai estar ordenado por ocorrência. Aí o vetor ordenado por ocorrência ele vai ser ordenado por ocorrência, né? Por número de ocorrência. E o vetor de ordem alfabética vai ser ordenado em ordem alfabética. Esse primeiro aqui, ele serve para... Deixa eu mostrar. Pera aí. Um minutinho. Aqui. Esse vetor aqui, essa primeira ordenação em ordem alfabética aqui, que parece meio incoerente, mas ela tem uma função, eu vou explicar. Caso listar por número de ocorrência crescente, aí olha só. Ele está listado por número crescente de ocorrência, mas perceba que você tem vários números que estão repetidos aqui, ó. Aí, tipo, se não, esse primeiro aqui, ele serve para... Caso você tenha uma coluna com várias coisas de números de ocorrência repetidos, eles não fiquem embaralhados, eles vão ficar em ordem alfabética. Entendeu? Aí, tipo, ele passa... Aí, só quando não tiver repetido que ele vai ordenar por ocorrência. Mas voltando aqui... Tá, enfim, esse daqui vai ser ordenado por ocorrência, esse daqui vai ser ordenado por ordem alfabética. Eu já explico como funcionam esses algoritmos de ordenação em um segundo. Busca por palavra. Como é que funciona a busca por palavra? Primeiro você vai aqui, vai buscar a palavra, aí ele vai ler a string do arquivo. Tipo, ele vai ler a string do teclado, deixa eu ver aqui. Vento. Cortando esse barra N aqui que ele coloca no finalzinho. Aí o que ele vai fazer? Quando eu apertar Enter, ele vai pegar essa string que eu escrevi aqui, colocar tudo para minúscula, porque todas as letras que estão no hash também são minúsculas, e ele vai procurar no hash uma palavra que seja igual a essa daqui que eu escrevi. No caso ele achou, vento apareceu 5 vezes no arquivo. Se não, buscar a palavra, ele vai dizer que não tem palavra nenhuma encontrada. Isso aqui tem a complexidade O de 1. Tá, voltando pra cá. Número de ocorrência.
Isso daqui, ele vai, como o vetor já está ordenado, ele foi ordenado na leitura do arquivo, ele vai simplesmente imprimir o vetor se o usuário escolher a ordem crescente, imprimir esse mesmo vetor ao contrário, por isso que é vector B, é vector backwards, que eu coloquei, mas é menor, é um pouco menor. Ele vai pegar esse mesmo vetor e imprimir ele ao contrário. No caso, ele vai imprimir ele do último para o primeiro, ao invés do primeiro para o último. Assim você não precisa de mais um vetor para uma ordem, para colocar a ordem decrescente. Aí você tem a ordem alfabética, que ele vai simplesmente imprimir o vetor ordenado lá no início. Busca pela inicial. O que ele vai fazer? Ele também vai imprimir o negócio em ordenado. Ele vai imprimir o negócio ordenado em ordem crescente de ocorrência. A única diferença é que na hora dele imprimir, ao invés de imprimir o vetor inteiro, ele só vai imprimir se essa primeira letra da string da palavra for igual à entrada do usuário, que é esse INC aqui. O que é esse there is? Eu vou escrever, eu vou colocar um segundinho. Por exemplo, você tem aqui ordenar por ordem de ocorrência. Aí você tem aqui você tem esse vetor aqui. Aí quando você for buscar pela inicial, ele vai imprimir aquele vetor, só que ele vai cortar fora todas as palavras que não começam com A. Por isso que ele imprime aqui, é por isso que tem esse if aqui, ó. Ele vai pegar e imprimir o vetor, excluindo todos os que não começam com A. Tipo, só se começar com A, que foi a letra que eu coloquei, mas pode ser qualquer outra letra. Aí, o que é esse there is? É porque se não tiver nenhuma palavra que começa com essa letra, digamos Y, ele vai dizer que a palavra nenhuma foi encontrada. Ao invés disso, tipo, se não tivesse esse there is aqui, ele simplesmente colocaria aqui uma tabelinha vazia e ficaria estranho. Mas aí o que é? Tipo, se tem o there is igual a 0, se ele encontrar alguma coisa, there is igual a 1. Se ele não encontrar nada, o there is continua igual a 0, ele diz que não encontrou nada. Aí, na parte de encerrar, ele simplesmente exclui todas as alocações dinâmicas, né? Tá, agora eu vou